Dilma Rousseff. Cristian Balbo. Sim, assim. Então, é o seguinte, acabei de falar agora com Lula. Ele está muito contente e percebe que tem por sua frente, né, caminho muito importante para nós outros brasileiros e eu creio também para os pueblos do mundo que hoje lutam contra as pautas de perda de direitos, de desnacionalização de empresas. Em nosso caso, ele está muito preocupado com o que querem fazer com Petrobras. Mas também muito disposto a ir em Brasil, em todos os lugares de Brasil, em ter uma posição de clara resistência e também uma visão não de nenhuma mágoa, mas de maturidade em relação a seus mais de 500 dias em la cárcel. Isto serviu para ele se reforçar, construir uma certeza em relação ao fato de que em Brasil setores do sistema de justiça, do Ministério Público, da Polícia, se tornaram como que elementos para que se pudesse impor ao Brasil o neoliberalismo. Porque durante seu governo e o mío, nós outros barramos esta possibilidade. Então, tiveram que tirá-lo da liberdade e levá-lo à cárcel para implantar. E para nosso país é uma situação muito grave, porque nosso povo empobreceu. E ele pede para agradecer a toda a solidariedade que lhe prestaram o povo argentino, porque foi uma grande solidariedade. Lula va a estar el 10 de diciembre. Fernández dijo que hoy se le pone fin a una de las grandes aberraciones del lawfare. Sí. ¿Opina igual que ella? Nós temos certeza que começa a interromper o lawfare com Lula. E este processo só se completará quando se declare sua inocência, porque Lula é inocente. E a volta dele à vida plena, à vida cidadana, à vida política, é também uma conquista de Lula inocente. Nós outros não iremos parar acá. Não nos basta a liberdade de Lula. Nós outros queremos sua inocência, o reconhecimento de sua inocência, porque ele foi condenado sem culpa e por isso sem provas. O que cambiou na justiça de Brasil? O que cambiou na justiça de Brasil a partir desta liberação? Eu creio que há uma reafirmação de princípio fundamental, cláusula pétrea de nossa Constituição, a presunção de inocência. O fato de que as pessoas só podem ser consideradas culpadas quando se dê integralmente o trânsito em julgado. E isto é algo que é uma conquista da Constituição de 1988 e o Supremo Tribunal Federal lo reconheceu. Agora, eu creio que Lula volta para a vida política com papel muito importante. Como ele disse, papel de criar relações, né, de cooperação, de amor. A nível local, Uma pergunta, por favor, senhores e senhoras. se convierte en el principal opositor. Eduardo Bolsonaro postou um vídeo hoje dizendo que hoje é um dia triste para quem é honesto no Brasil. O que a senhora acha disso? Eu creio que este senhor, eu vou falar em castelhano, el castelhano portunhol que nós outros temos em Brasil. Eu creio que o senhor Eduardo Bolsonaro é uma pessoa comprometida com uma certa visão do mundo que não é a nossa. E eu acredito que se pode cerrar o Supremo Tribunal Federal com um cabo e dos soldados. Isto significa que só pode conceber isto se você concebe a defesa que ele hizo del AI-5, que foi o ato que introduziu, em definitivo, a ditadura em Brasil.
Então, quando ele faz este tipo de avaliação, ele apenas mostra que ele desrespeita mais uma vez a justiça. Ele não tem visão de justiça. E eles têm de se preocupar muito com a questão da apuração da morte de Marielle e de su motorista, Anderson. ¿Pudo hablar con Lula o con alguien de su entorno en Brasil? Ahora con Lula. ¿O con alguien de su entorno cercano? No, con Lula No, habló. yo hablé con Lula. Con Lula. ¿Ha hablado con el Sí. No le ¿Qué le entiende. dijo? ¿Qué- Me dijo, yo comencé diciendo, yo acabo de hablar con Lula. E Lula está, ao mesmo tempo, muito feliz, por supuesto, porque conquista sua liberdade, sem nenhuma negociação, como queriam eles, colocando-lhe controles, e, ao mesmo tempo, muito consciente de sua importância, de seu desafio, de sua carga, como el gran representante da esperança em Brasil. Mais uma vez, Lula é a grande esperança. E eu Dilma. só um pouquinho. E vocês acá, del movimento popular da Argentina, quando chegava cá muitas vezes, faziam para mim este gesto. Eu levei tempo, hasta que eu entendi que era este gesto. Vou ver. ¿Qué entendió? Que era vou ver. No. Vou ver quem. Vou ver aqueles que acá defendem o povo argentino. Então, nós outros também estamos em Brasil baseados nesse gesto de Lula. Nós passamos a Lula, vou ver. Dilma, va a estar... La liberación de Lula significa que vuelve a la competencia política y también preguntarle como sucesora de Lula, ¿qué significa que esté nuevamente en libertad? O que significa a liberdade de Lula? A liberdade de Lula significa a reafirmação da democracia em Brasil. Nossa democracia sofreu processo muito grave de deterioração, de perda de vários valores. Porque em Brasil, para que se implantasse o neoliberalismo, porque todas as empresas públicas brasileiras, Petrobras, Eletrobras, os bancos, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o maior banco imobiliário do Brasil, o BNDES, grande banco investidor, estavam incólumes. Ou seja, não se tinha em Brasil avançado para as privatizações, que na verdade são desnacionalizações diante do tamanho das empresas brasileiras, e não se havia desregulamentado o mercado de trabalho, introduzindo a precariedade do trabalho, acabando com as pensões. Hasta então, Lula mostra que outro mundo é possível. Lula mostra. Me pregunto en Por cuánto podría volver. supuesto, por supuesto. Va a competir en una elección Lula. Olha, eu creio que Lula sempre estará disponível para aquilo que o povo brasileiro espera dele. Lula nunca, como nunca foi uma pessoa de fuir, não fugiu diante da prisão, não aceitou a liberdade em qualquer circunstância e também saberá assumir sua responsabilidade diante das necessidades de Brasil. ¿Y cómo queda América Latina? Passo para frente, presidente. Correa sufre... Dilma, va a estar... Eu creio que em Brasil, que a saída de Lula se combina com uma série de movimentos que você está vendo ocorrer na América Latina. Não é algo, uma coincidência histórica que, depois de alguns anos de governos neoliberais, os pueblos e a gente se empobrecem, a gente perde direitos
é que você tenha uma explosão social, como ocorreu no Equador, como ocorreu em Chile, como ocorreu em Haiti. E isto significa, não só que é muito importante que líderes políticos que tenham responsabilidade com caminhos pacíficos e democráticos assumam sua posição. Não é algo que está fora, por exemplo, da vitória cá de Alberto e Cristina. Óbvio que Alberto e Cristina terão uma relação institucional com todos os países, o que é absolutamente natural e necessário. Só quem não entende das relações diplomáticas pode supor o contrário. Lula va a estar el 10 de diciembre. ¿Lula va a estar presente en la asunción de Alberto Fernández? Tenho como te responder isto porque não lhe perguntei. ¿Cómo cree que debe estar? ¿Usted cree que debería estar? E você me desculpa, não é? Ele pediu para mim manifestar seu grande contentamento com a vitória de Alberto e Cristina. ¿Cómo cree que debe E desejando a eles os melhores resultados possíveis diante de uma situação tão catastrófica como essa que Macri deixou acá. ¿El triunfo de Alberto Fernández es un cambio en Latinoamérica? Há tempo atrás, eu dei uma entrevista para jornal de aqui e disse que para nós outros em Brasil, a vitória de eles era como se uma luz aparecesse no meio do túnel. Porque a luz que vai aparecer no fim do túnel é quando cambiarmos a situação de Brasil. Mas a vitória de Argentina é tão importante, não só para Brasil, para toda a América Latina. E nós outros desejamos um grande esforço do povo argentino nesse momento para construir novamente um caminho de desenvolvimento. Dilma, ¿y cree que la liberación de Lula también es una esperanza para la región y para Argentina también? Sin duda. Para a região, porque Lula sempre foi uma pessoa que tuvo diante de Argentina, do Mercosul e de América Latina, uma posição muito clara. O Brasil, hasta nós outros, vivia de costa para a América Latina e só olhava os países desenvolvidos de Estados Unidos, de Europa, e não percebia que sua raiz, a base de seu desenvolvimento, a base de todo seu esforço, tinha que ser primeiro com seus vizinhos. Então, eu creio que nós outros mudamos o enfoque do Brasil na relação à América Latina. Sobretudo, hicimos uma forte parceria com nossos vizinhos mais cercanos. E a Argentina sempre foi estratégica na América Latina por ser um país que tem uma população desenvolvida, que tuvo ao longo de sua história grandes conquistas, como antes de nós outros assediou, por exemplo, ao ensino superior. E para nós foi um reto volvermos para cá, para olharmos para nós outros. Por isso é tão importante esse grupo de Puebla, porque é mais um esforço, porque nós outros não construímos solos relações políticas, nós outros também construímos relações de confiança. E quem foi importante nisto? Lula contribuiu muito fortemente para que tivesse esta relação estreita entre nós outros, porque isso é muito importante, é de solidariedade, é para além da relação política e econômica, é uma relação de confiança personal, de certeza que nós estávamos indo na mesma direção. Podíamos ter diferenças, as diferenças são normais, né? Não se pode pensar que todos são iguais, tem de respeitar as características de cada país. Pero eu creio que nós podemos dizer que construímos uma relação política e personal. ¿Qué dice sobre las causas de corrupción
que hay, por ejemplo, sobre Cristina Fernández o que hubo sobre el propio Lula. ¿Cómo explicar eso? Começamos acá falando de uma estratégia que se chamou lawfare. O que é esse lawfare? O lawfare é uma tecnologia que usa de la lei, é a chamada guerra de sei lá que geração, mas caracteriza-se por usar a lei, os instrumentos legais, como forma de desmoralizar o adversário político, construindo não uma política de disputa democrática, mas uma política de destruição. Ao invés de você usar armas e munições, você usa a lei. E qual é seu objetivo? Desmoralizar o adversário, acusá-lo de corrupto. Em Brasil, o lawfare começou, é muito sintomático que o mesmo método usado em Brasil foi usado acá com Cristina, foi usado lá no Equador, com o vice-presidente e com Rafael, e também com Evo. ¿Fue sistemático para usted? ¿Fue sistemático? Lembrar que não foi restrito a um solo local. ¿Y a quién responsabiliza por eso? ¿Quién es el responsable de eso? ¿Es sistemático? ¿A quién responsabiliza por ese lawfare? Eu creio que uma das características do neoliberalismo é a necessidade de usar deste tipo de instrumentos. Por quê? Porque você tem, depois de uma série de tentativas de chegada ao poder por meio de eleições que são derrotados, nós os derrotamos por 4 vezes. Eles começaram a pedir-me impeachment, eu não tinha 2 meses de eleição. 2. Por que isto se dá? Porque, como dizia, eu creio que ela, incluso é argentina, e se chama Naomi Klein. Como ela disse, há uma estratégia que começa com o próprio pai do neoliberalismo, que é Friedman, que assessorou Pinochet, que disse que você tem de se aproveitar de uma crise, criar uma crise mais forte em cima, para que o politicamente impossível se torne o politicamente incontornável. Então, é isto que aconteceu. E eu agradeço a atenção de vocês. Minha opinião sobre a Bolívia, eu creio que temos de ter todo cuidado em olhar a questão de Bolívia, porque allá eu creio que há uma grande possibilidade de estarem tentando um golpe contra Evo Morales. Evo Morales, eles dizem, mas ele perdeu como? Ele teve mais de 10 pontos de diferença. Ele teve mais de 10 pontos percentuais de diferença. É uma diferença legal estabelecida. Ele aceitou a auditoria de las votações hecha pela OEA. E aí não querem, a oposição resolve que não. Ele tem de renunciar. Isso tem nome, se chama golpe. Bueno, muy bien. La palabra Hasta de allí, la expresidenta Dilma Rousseff, sí, Eduardo. Sí, muy interesante. Te podrá gustar o no gustar Dilma Rousseff. La verdad, esta mujer es muy interesante de escuchar. Insisto con esto, te podrá gustar, no gustar su discurso. Yo discrepo bastante, pero bueno, qué sé yo, es un relato. Es lindo porque es un cuentito maravilloso, es el famoso relato. Y es el mismo relato de la centroizquierda progresista en la región. Siempre son víctimas y siempre se sienten víctimas y perseguidos. Únicamente les gusta ganar una elección. Si la pierden, se sienten víctimas. Es muy impresionante porque son siempre las mismas palabras. Neoliberalismo, lawfare, persecución, ¿no es cierto? Lo único que faltaba decirle lo único que le faltó decir a Dilma, yo pensé que en algún momento lo iba a decir,
pero estuvo a punto, cuando empezó a decir acerca de los más de 500 días que estuvo Lula en la cárcel. Que era Mandela, que era el Mandela latinoamericano, más o menos, ¿no? Una cosa, ¿no es cierto? Una cosa, a mí me dio esa sensación, que lo pintó como el Mandela latinoamericano. Una cosita. Porque sí. No, que ella habla de un plan contra sus éxitos económicos. Yo quiero marcar la diferencia entre el gobierno de Lula da Silva, los gobiernos de Lula da Silva y el de Dilma Rousseff, que por el contrario, Brasil entró en una recesión por completo, se desmantela. El primer gobierno de Lula fue maravilloso. Y el segundo también fue bueno, y con crecimiento, un líder de... ubicado en el mundo donde tenía que estar ubicado. ¿No? Y el gobierno de Dilma Rousseff, además de que ella fue una presidenta que gobernó casi en soledad porque era muy complicada en su estilo, y tenía bastantes problemas con su gabinete, esto era Vox Populi, y se encierra sobre sí mismo y Brasil entra en una crisis de absoluta recesión, creo que el desempleo llegó al 11%, si no me equivoco. Con lo cual, para Brasil era altísimo. Ella era altísimo. Era altísimo. Y además se revierte, ayer hablábamos del aumento de la extrema pobreza, se revierten los años de salida de brasileños de la extrema pobreza y vuelven a caer los números. Sí. Con lo cual el primer gobierno de Dilma Rousseff y los meses que estuvo fueron verdaderamente muy malos en términos económicos. Es muy interesante escuchar el relato. Está tan... Y en Dilma estaba perfecto. Y además, como es otro idioma, es más lindo de escuchar el relato en otro idioma, porque estamos muy acostumbrados a escucharlo aquí en la República Argentina. Yo estoy recontrarto de escucharlo, lo escuché durante 12 años. Y ahora vamos a escuchar la misma cantinela, seguramente. Pero es muy interesante escucharlo en otro idioma, el relato, porque es igual, calcado. Claro, entre ellos se retroalimentan en este tipo de reuniones del grupo de Puebla, el grupo de no sé dónde, el otro grupo de no sé dónde. ¿No? Es el progresismo retrógrado y que atrasa en el tiempo pensando que si a ellos les ganan una elección es porque son unos perseguidos políticos y que los persigue... Usted fíjese, ¿no? En un momento trató de explicar lo que es el lawfare. Lo explicó bastante bien. A ver, me gustó. Que es una suerte de guerra que se intenta a través de la ley. Es utilizar la ley, las causas judiciales, en vez de utilizar balas. Eso es lo que... Mire que yo he escuchado, la verdad, muchos cuentitos, ¿no? Pero este es maravilloso, ¿no? Sí. Que ahora resulta que en vez de ir con las balas y con los golpes de Estado y los tanques, en realidad ahora el neoliberalismo, otras ideas políticas que no son las de ellos, entonces utilizan a la justicia para decir que son corruptos. No será al revés. Claro. Que ellos son corruptos y por eso les cae el peso de la ley y por eso les tiran los códigos penales por la cabeza en Ecuador, en Brasil, acá. En Perú. Vamos, muchachos. Ahora, resulta, son corruptos, se llenan los bolsillos y ellos se sienten perseguidos, pobres tipos. Bueno, yo les digo, mire, por ejemplo, Milagro Sala, mire este, es increíble. Otra corrupta, saludando al corrupto, ¿no? Desde su injusta y arbitraria prisión, Milagro Sala celebra la libertad del compañero Lula oficial. Con el videíto. Vamos, Lula. Vamos, Lula. A ver, ¿tiene sonido o no tiene? ¿Sí? Dale, a ver. No, me parece que no anda. El lawfare, que tanto ha usado Cristina Kirchner para definir su situación judicial y la vimos en conversaciones con Correas hablando de esto, es una contracción entre la palabra law y la palabra warfare. Exactamente. Que es guerra. ¿Sabes una cosa? Y ley. ¿Te acordás cuándo la empezó a usar? En el Senado fue, me ¿Sabes parece. cuándo? ¿Quién fue el primero que lo mencionó? Correa. El Papa Francisco. Perdón, el Papa. El Papa Francisco. Tenés razón. ¿Qué hizo esa mujer? El Papa. Agarró el videíto del Papa y lo colgó en su Twitter. Y dijo, esto me viene como anillo al dedo lo que dijo el Papa. Y a partir de ahí empezó el tema del lawfare. Nadie hablaba del lawfare. Se puso de moda ahora.
Pero, Latino. imagínate, hasta Bielsa, que dice que hay que hacer desaparecer a los periodistas, habla del tema, hizo un libro, Bielsa, sobre el lawfare, donde también está la señora Peñaflor y qué sé yo, ¿Peñaflor se llama? Peñafort. Peñafort. Graciana Peñafort. Graciana, una gran abogada. Bueno, qué sé yo, se sienten todos perseguidos.